Boa tarde. Bom, como vocês já puderam ver, somos todos Cagepa, né? E o motivo disso é porque a Cagepa, no nosso estado, ela é responsável pelos serviços de água e esgoto, né, por praticamente todos os municípios. Então, nesses mais de 210 municípios que nós operamos, nós atendemos já a 99% da área urbana com água, né, de acordo com o que foi apresentado hoje de manhã pelo presidente, e cerca de 40% de esgotamento sanitário. Então, o nosso maior desafio dentro da universalização é a segurança hídrica, garantir que esses 99% continue recebendo água, 24%, e o esgotamento sanitário, que o presidente já endereçou hoje de manhã como está sendo tratado na companhia, né? Então, o nosso desafio ele é enorme, abrange todo o Estado, é necessário acelerar, né? Então, por isso, a inovação como meio de acelerar essa universalização. E esse painel aqui ele vem para discutir isso. Como que a Cagepa está buscando acelerar o processo de universalização via tecnologia e inovação. Então, vou passar a palavra agora para Diego, ele que é tecnólogo de geoprocessamento, é especialista em machine learning e é responsável pela subgerência de geoprocessamento na Cagepa. Então, o GEO, ele vai, como vocês vão ver, é a base de planejamento para todas as ações de universalização. Diego, por favor. Oi, som. Eu vou ficar em pé, eu acho que fica melhor aqui para apresentar. Boa tarde a todos. Como a Altamar me apresentou, meu nome é Diego Varela, eu sou subgerente de geoprocessamento, né, como bem foi dito. E aí o tema que eu vou apresentar hoje para vocês aqui é utilização de SIG para a tomada de decisões nos serviços de saneamento. Tá? Deixa eu pegar o passador aqui. Eu aponto para onde? Para cá. Para ali. Tudo bem. Bom, contextualizando um pouco o que é a Cagepa, né? Alguns aqui são cagepianos, outros já trabalharam na Cagepa, estão cedidos, que eu vi chegar ali há pouco. Então, quem é a Cagepa? É a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, é a sociedade de economia mista, né, que tem parte das ações divididas entre o governo do Estado e alguns sócios, como ele está dito no slide. Tá? É mais para contextualizar e apresentar a Cagepa aqui em números. Esses números, a cada dia, o cadastro é vivo, então, hoje eu estou falando com vocês aqui, já tem uma ligação nova que está sendo feita, de água, de esgoto, então, esses números foi quando a gente levantou. A Cagepa tem em torno de quase 1.200.000 ligações, dentre estas, 1.400.000 próximo. Economias, atendendo a população total de 72% e a urbana de 94% em água. Esgoto, nós temos ali números, como Altamar comentou pela manhã, que o presidente está, a Cagepa, né, com a gestão do presidente, procurando cada vez mais universalizar mais municípios que a gente ainda não tem, o provimento, né, do esgoto, da coleta. Então, esses são os números que a gente tem de esgoto aí, quase em torno de 400.000 ligações, 500.000 economias, população total 30% e urbana quase 40%. Tá? E aí, quais seriam as nossas... Assim, esse é um conceito mais de identidade organizacional. Né? Qual seria a nossa missão, visão e valores. Né? O foco da Cagepa tem sido, cada vez mais, como missão, promover a saúde pública, e a qualidade de vida, né? Por meio de quê? Da universalização, o tema que foi debatido hoje pela manhã. Mas a visão também é ser reconhecida pela excelência na prestação dos nossos serviços, priorizando sempre a satisfação do nosso cliente. Esse deve ser sempre o nosso norte. Tá? E eu vou, em cima do que apresentar mais para frente, das aplicações aqui, a gente vai mostrar que, de fato, o foco tem sido o cliente para a gente como visão. Assim como nos valores, mais uma vez, o foco no cliente e a inovação, que é o tema do nosso painel aqui, né, com a simplicidade e a sustentabilidade financeira, dentre outros aspectos que ali estão dispostos no slide. Bom, aqui as micro-regiões, que foi definida conforme uma lei estadual, e aí a forma como a gente faz a gestão, né, está no período de transição, né, então a gente é dividido aqui em 4 micro-regiões, em que a azul é a região do litoral, Borborema, verde, como vocês podem ver ali, Espinharas e Alto Piranhas. Mas para mostrar espacialmente como é que a gente faz a gestão dos nossos serviços. Tá? E aí, eu vou colocar 2 imagens aqui,
e eu vou fazer um questionamento que eu acredito que alguém de vocês aqui, em algum momento de suas vidas, já trabalhou com a geolocalização. Quem aqui nunca pediu um Uber? Quem aqui nunca pediu uma comida no iFood? E sentiu que aquela informação espacializada, de algum modo, para você, meio que traria uma forma de você avaliar aquele serviço, né? Se o serviço estava chegando no horário, se eu sei onde o prestador está vindo, está chegando na minha casa. Eu sempre comento que eu nunca imaginei que a minha mãe ia pegar um Uber, olhar um mapinha lá, um GPS, vindo um carrinho. Mas hoje a tecnologia está tão avançada que não se limita apenas às pessoas que conhecem a tecnologia, e sim qualquer usuário, né, que tenha um smartphone em suas mãos. Então, será que, de alguma maneira, essa informação geoespacial ele melhora a prestação de serviço, ou ele é um prestar contas para quem presta o serviço? Eu acredito que sim. E aí, você enxerga vantagens? Eu também enxergo, né? A partir do momento que, muitas vezes, a gente, antigamente, comprava os produtos e não sabia nem quando ia chegar. Hoje em dia, você vê ali no mapinha, o cara está ali, já está em Pernambuco, já está vindo aqui para a minha casa, acho que essa semana chega. Então, você, de alguma maneira, consegue perceber que o prestar contas, espacialmente falando assim, ele, de alguma maneira, faz com que a empresa, você ganhe um pouquinho de confiança, porque ela está prestando contas, ela está deixando a coisa transparente para você, de que aquele serviço que ela está prestando, você tem como, cada vez mais, avaliar. E aí entra a tecnologia do geoprocessamento, que ele é o conjunto de técnicas, né, e métodos, justamente para coletar, processar e integrar informações e, no final, gerar produtos, que poderiam ser mapas, poderiam ser aplicações. E esse é um dos objetivos da minha apresentação, que eu vou mostrar mais para frente aqui, o produto final. Mas o produto final pensando sempre como a gente atingir aquela missão, visão e valores da Cagepa, tá? Com foco no cliente. E aí entra o conceito de sistema de informação geográfica, que alguns aqui conhecem, quem não conhece está conhecendo agora, de uma forma básica, basicamente, como eu falei, naquele geolocalização do seu dia. Ali é um sistema de informação geográfica, quando você está ali no Uber, você está no iFood. Existe um banco de dados ali por trás, com informações espaciais, seja de coordenadas, seja de uma linha, de um ponto, de um veículo se movendo. Então, ali é um sistema de informação geográfica. E de que maneira a Cagepa enxergou que um sistema de informação geográfica iria trazer benefícios para ela? Então, esse era um dos nossos objetivos. E se for pensar que a Cagepa tem um banco de dados imenso, a pensar na Paraíba, talvez seja a empresa, junto com a Energisa, que tem o maior banco de dados. Então, assim, muitas aplicações podem ser tiradas em cima de dados que são cada vez mais próximos do Big Data. Aí. Então, ficava sempre a preocupação, será que eu consigo espacializar alguma informação que eu tenho na Cagepa em um processo de trabalho que às vezes era um PDF, às vezes era um JPEG, será que de alguma maneira eu consigo espacializar essa informação para tomar uma decisão? Então, aí entrou o processo de a gente converter muitos dados que nós tínhamos, que eram analógicos, e aí trazer para processos digitais, trazer para bancos de dados digitais, porque iriam permitir para a gente o quê? A velocidade de acessar esses dados. Eu sempre falo que na Cagepa, muitas vezes, os dados estavam na máquina de fulano. E, às vezes, quando alguém queria ter acesso a essa máquina, ou alguns dados que estavam nessa máquina, o cara estava de férias. E aí espera o cara voltar para a gente ter acesso. Então, hoje, a gente migrou todos esses dados, que eu vou mostrar mais para frente, tanto de cadastro comercial como cadastro técnico, para um banco de dados geográfico. E aí, além da segurança que é provida pela equipe de TI, a gente tem acesso rápido aos dados, vários clientes podem acessar, seja via smartphone, seja na web, seja no seu computador interno na rede da Cagepa. Além de poder editar esses dados, muitas vezes a gente tinha dados que alguém atualizava em sua máquina, mas o outro só ia ter conhecimento, o outro funcionário, se ele tivesse acesso àquele dado que alguém atualizou na máquina do respectivo funcionário. Mas hoje não. Você atualizando esse dado num banco de dados, qualquer pessoa na Cagepa, na rede, pode ter acesso a essas informações mais atualizadas. É isso que eu vou mostrar mais para frente para vocês. E aí, a gente entra em dois conceitos de cadastro dentro da Cagepa. A gente tem um cadastro técnico, que são essas redes que a gente está visualizando aqui no mapa, que basicamente elas são as redes de água, de esgoto que a Cagepa opera nos municípios, né, que a gente opera, na realidade, mas, como a Altamar falou aí, basicamente, em sua totalidade, né, na Paraíba. Então, essas informações a gente levou para um banco de dados. Às vezes, estavam lá na planilha, num JPEG, estava num papel vegetal, em alguns casos. Às vezes, não tinha essa informação nem no papel vegetal.
a gente acabou modelando esses dados e trouxe aqui para um sistema de informação geográfica que a gente está vendo aqui. E, além do cadastro comercial, a gente também tem do cadastro técnico, a gente tem um cadastro comercial. Se vocês analisarem aí, tem uns pontinhos verdes, vermelhos ali. Ali são os nossos clientes georreferenciados. Todo cliente da Cagepa, ele tem uma coordenada associada a ele. Então, se a gente não conseguir georreferenciar esse cliente, informar a coordenada dele, a gente geralmente envia um e-mail para os setores de cadastro, naqueles regionais ali que a gente apresentou, para eles coletarem essa coordenada, porque isso vai ser informação fundamental para a operação, para a comercial, para a expansão, pessoal de projetos. Então, é isso. Aqui são 2 cadastros. E aí, como foi que a gente conseguiu migrar esses dados, como eu falei, às vezes em papel vegetal, às vezes num JPEG, às vezes no AutoCAD, para um sistema como esse aqui. Ó. Eu estou aqui visualizando o cadastro comercial de um setor comercial que a gente divide lá em Campina Grande, e simplesmente, em tempo real, eu consigo ver com o meu sistema comercial quais são as ligações, que a situação de água é ligada, que são os pontinhos verdes, os vermelhos são a água cortada. Onde é que é a área que tem o maior consumo de água, né? É um mapa de calor, que é esse aqui agora. Então, assim, informações que, para todo funcionário da Cagepa, muitas vezes, ele não tem um acesso rápido. E aí, então, imagine que a Cagepa quer fazer um estudo de fiscalização em áreas que têm um alto consumo ou que está tendo muita ligação cortada e esses caras estão usando água da onde? Está tudo cortado há mais de 3 anos. Né? Então, a gente geralmente faz análises nesse sentido, de selecionar aquelas áreas, exportar e gerar ordens de serviço para fiscalizar. Assim como total de débito, quantidade de contas em atraso, até para o pessoal da cobrança fazer as suas ações. Tá? E aí, de que maneira também, nessa mesma aplicação, eu consigo visualizar o cadastro técnico, saber quais são as redes que passam na frente desses imóveis. Muitas vezes a rede estava na informação que a gente sempre brinca, no Zé da Água, lá da Cagepa, que o cara tinha todas as informações de rede e essa informação não estava digital como está agora e disponível, acessível para todo funcionário da Cagepa, até para quando o pessoal da operação for fazer uma manutenção em campo, sabe qual é aquela rede que está ali na rua, sabe quais são os clientes que estão sendo impactados. Assim como esgotos também, que eu estou mostrando aqui. Ó. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, minha boca está seca. Bom, então, passando aqui, o colega aí pode dar o play. Esse é um vídeo que mostra uma aplicação nossa, que é chamada Gestão de Ativos. Por favor. Essa aplicação que a gente mais usa lá na Cagepa, basicamente, aqui está as micro-regiões, e a gente tem um mapa, que está disponível mais uma vez para todo mundo. A gente consegue visualizar todas as unidades operacionais nossas, que estão em outro sistema existente dentro da companhia, assim como a gente consegue visualizar todas as nossas redes, todos os nossos clientes. E aí eu vou apresentar, ó, à medida que a gente vai aproximando, ele vai conseguir, a gente ativa, desativa camadas. Então, tudo isso na web. De modo que, antigamente, mais uma vez, ninguém tinha acesso a isso. Poucas pessoas, na realidade, tinham acesso a isso. Talvez não digital, não na web, né? Mas em si no seu computador. Então, a gente consegue clicar nas redes, ver a data da rede, ver o tipo de pavimento, ver a data que foi implantada a rede, ver o material da rede, o diâmetro. Então, a gente consegue visualizar também o cadastro comercial, a data da ligação, enfim, várias informações que são de 5 bancos de dados distintos que estão ali integrados. Então, o SIG ele veio não para inventar a roda, mas sim para integrar sistemas corporativos existentes e jogar tudo na mesma base. Deixa eu passar aqui. Tu pode passar esse próximo, porque aqui não... Tá, obrigado. E aí, vai em cima, esse próximo slide, em cima daquele desafio que o Altamar comentou do presidente, de a gente conseguir fazer a ampliação dos serviços de esgoto, né, da universalização. Essa aplicação aqui eu sempre gosto de apresentar, muitas pessoas aqui na Cagepa já viram algumas vezes, que muitas vezes a gente não sabe o total de investimento que a gente tem que fazer para, por exemplo, universalizar essa região do Bessa aqui em João Pessoa. Mas, pela estimativa da aplicação, ele consegue calcular, em cima da estrutura tarifária da Cagepa e do valor faturado médio daqueles clientes que faturam água, quanto é que a gente arrecadaria se fosse investir esgoto, né? Se fosse passar a operar esgoto aqui, se fosse prover o esgoto para coleta nessas áreas.
Então, o Wallace, que o nosso colega, usa muito essa ferramenta, né, Wallace? E aí também tem o valor faturado médio, de modo a gente, talvez eu não sei quanto eu tenho que investir, mas eu sei quanto é que eu teria de retorno se eu investir naquela área. Até para investir em áreas que talvez demandem menos recursos, né? Então usa mais o conceito do subsídio cruzado. Tá? E aqui é outra aplicação que a gente fez na comercial. Eu sempre brinco que isso aqui não são o pessoal brincando de Star Wars, não. Tá? Isso aqui são as ligações da gente georreferenciada. E aí, como é que a gente fala? O tema da minha apresentação é melhoria dos nossos serviços. Então, a Cagepa tem um serviço de leitura, que hoje é terceirizada. E aí, será que existe um cliente que vai para a Cagepa no atendimento e fala assim, o leiturista ele não fez a leitura do meu imóvel, ele tirou pela média, ele nem passou na minha casa. Então, a gente usa o GIS aqui, o SIG, para também fiscalizar esse serviço de leitura. Essas linhas que são mais longas aqui, que estão próximas do vermelho, isso é a distância em que o leiturista tirou a leitura para o imóvel de onde ele deveria estar tirando. Tá? Então, a gente consegue meio que fazer uma verificação de todos os leituristas, se eles estão na frente do imóvel ou não. Porque muitas vezes coloca lá, casa fechada. A gente encontra o cara que estava com 8 quilômetros distante da leitura, onde ele devia estar fazendo. Né? Assim como algumas leituras que foram feitas de 5h50 da manhã, na frente da casa do próprio leiturista, quando ele deveria estar no outro lado da cidade. Então, assim, tudo isso pensando naquilo que eu falei, no cliente. Para que o cliente não tenha aquela necessidade de ligar para a Cagepa, de reclamar que a conta não veio com o valor que eu consumi, não veio corretamente, porque o leiturista não entregou, foi pela média. Então, a gente tem que prover sempre soluções para a gente melhorar os nossos serviços. E essa aqui é uma delas. Tá? Esse aqui é um case que aí, acredito que o Wallace vai falar também, que foi uma aplicação que nós desenvolvemos de forma conjunta, aqui a operação, o atendimento, o geoprocessamento, que ele foi até premiado nacionalmente, aí, né, reconhecido nacionalmente, e está em vias, né, Altamar, de estar no Vitrine Gov. Simplesmente, o cliente, quando liga dizendo que está faltando água na sua casa, muitas vezes o atendente na Cagepa, tudo bem, vou registrar aqui, e aí vou passar para o setor de operação. E aí, às vezes, a informação não chegava da localização precisa daquele serviço, mas hoje, nessa aplicação, o atendimento, a operação, está visualizando um mapa de calor de onde está registrado os vazamentos do dia, de modo a tomar as suas ações com base no registro do cliente. E aí, não só no registro do cliente, mas a gente está chegando a nível, né, Wallace, ali são os medidores de pressão, aqueles pontinhos azuis. Então, eles conseguem medir a pressão da rede, em alguns pontos que foram instalados os medidores de pressão, né, aqueles dispositivos IoT, de modo a, de antemão, a equipe da operação saber que naquela área ali a pressão baixou, vou mandar a equipe para campo ali, que pode ser um possível vazamento, e aí corrigir esse vazamento para evitar que o cliente, né, como a Alta uma vez falou, e da engenharia conhece muito bem, se você tem aquela reservação, possivelmente vai demorar ali um tempinho para que comece a faltar água nas torneiras. Mas se a operação já vê isso de antemão, já manda a equipe para campo e corrige um vazamento, às vezes o cliente nem vai sentir a dor de não ter água nas torneiras. Né? Então, essa é uma aplicação que a gente desenvolveu, que envolve, mais uma vez, 5 bancos de dados, tem o comercial, as ligações, o cadastro técnico, tem dados do SCADA, né, que são esses medidores de pressão, e aí também tem dados do sistema do SIGO, né, que é as ordens de serviços, quando a equipe de operação vai para campo para tirar um vazamento, fazer uma manutenção preventiva ali. Então, tudo isso está na mesma aplicação, e aí resolveu muitos problemas nossos, até de prestar contas, de prestar informação para o cliente quando liga para a Cagepa. E aí, hoje, esse é o portal da Cagepa, do GIS, né, do SIG, que tem várias aplicações, seja na área comercial, seja na área operacional, até na área de empreendimentos, pessoal da expansão e obras. Então, está tudo disponível para o usuário da Cagepa que queira acessar, e até para ideias que tenham, novamente, assim, de tentar desenvolver algo, entre em contato com a gente faz uma prova de conceito, e aí desenvolve a aplicação e deixa disponível para o pessoal gerir. Aqui é um caso de empreendimentos, todos os empreendimentos que deram entrada na Cagepa, e aí o pessoal da DEX consegue fazer acompanhamento de como é que está aquele empreendimento, um loteamento que alguém deu entrada, será que já foi aprovado ou não, enfim. Tudo isso está no portal. E, para ir finalizando aqui, os próximos passos, estou com o Emanuel aqui, que entende bem de simulação hidráulica, a gente tem um software que a gente está estudando chamado GISwater, que ele faz a própria simulação hidráulica junto com o EPANET dentro do software aqui, do QGIS, que aí você já aproveita todas as informações
de banco de dados do QGIS. Aqui a gente está simulando um cenário que é uma simulação hidráulica de uma cidade, sem o empreendimento que deu entrada para saber se vai ter vazão suficiente. E aí a gente faz a simulação com o empreendimento. Está vendo aqueles pontinhos vermelhos ali? É meio que dizendo, ó, com o seu empreendimento, a gente não vai ter vazão suficiente para levar a água para o seu empreendimento. Então, aí o pessoal vai fazer os custos, os orçamentos, é preciso reforçar a rede, é preciso melhorar o sistema dessa área para dar vazão suficiente para esse empreendimento. Então, tudo isso, a partir dos dados que a gente levou, digitalizou, georreferenciou e está disponível aqui. O pessoal da engenharia vai poder realizar esses passos. Tá? E, para finalizar, o projeto de SMS de cliente, que a gente já está em vias de fato para chegar à consecução dele. Basicamente, a gente vai chegar a nível de quando for ter uma interferência em alguma rede, uma intervenção, a gente vai saber quais são os clientes que vão ser impactados por essa intervenção e já notificá-los, sem precisar que ele entre em contato com a CAGEP, ou vá para a rede social, ou assiste o jornal, isso já vai chegar um SMS para ele, ou um e-mail já informando, de modo que ele já, previamente, já reserve um pouco da sua água ali, para não chegar de noite, depois do trabalho, querer tomar um banho e não ter água nas torneiras. Ele já vai ser avisado de antemão. E é isso, para finalizar, eu sempre uso essa frase aqui, que eu acho bacana, os dados falarão com você, caso você esteja disposto a ouvi-los. Obrigado. Estão os meus contatos aqui, pessoal. Parabéns, Diego. Diego foi bem econômico com o tempo. Então, a gente vai ter mais tempo para pergunta, para discutir com todos aqui, é o que a gente espera. Diego, ele apresentou, né, o GIS e já trouxe uma camada de um olhar comercial. A gente vai aprofundar agora no olhar técnico da engenharia, de como o GIS também está apoiando as decisões de obras, né, e de manutenção dos nossos sistemas. Um ponto importante aqui é que Diego apresentou, tangibilizou a inovação com o GIS, né? Mas esse processo na CAGEPA, ele é um processo que ele é um processo maior, o de transformação digital. Então, o processo de transformação digital ele pressiona todas as empresas a se movimentarem, a se modernizarem. Então, esse não é um processo natural, ele exige um esforço e um planejamento. A CAGEPA ela investe em capacitação, né, dos seus funcionários, em parcerias com a universidade. Eu acredito que muitos pesquisadores aqui já abriram os olhos para esses dados. A gente tem um dilema para compartilhar esses dados, porque existe a lei da informação, que a gente tem que disponibilizar esses dados, e existe a LGPD, que a gente tem que ter cuidado no que disponibiliza para não fragilizar, não liberar informações desnecessárias que podem trazer questões sensíveis da população. Né? Então, a gente tem esse cuidado, mas a gente está buscando cada vez mais interagir com a universidade, buscando inovações. Então, esse também é um planejamento também institucional e cultural. Né? A gente tem as soluções técnicas tangíveis, mas a CAGEPA também avança nesse arcabouço que permite a CAGEPA estar lançando cada vez mais inovações. Então, nesse ponto, eu convido agora Emanuel Nazareno, ele que é engenheiro civil na CAGEPA, ele é mestrando em saneamento na UFPB, já foi gerente regional do Brejo e hoje é o contrapartida da CAGEPA no projeto do Banco Mundial financiado pelo Estado. Como o Diego colocou, o Estado ele representa 99% das ações da CAGEPA. Então, nós somos uma empresa mista, mas, na prática, nós somos uma empresa do Estado, nós somos um braço do Estado para o desenvolvimento. E, nesse sentido, a CAGEPA apoia as ações do Estado e o Estado investe na CAGEPA. Um desses investimentos é esse projeto que temos com o Banco Mundial, que Emanuel vai nos apresentar agora. Emanuel. Boa tarde a todos. Quero meus amigos de banca, de painel, aos colegas aí da CAGEPA, ao pessoal que está participando do Sanear. A gente vai, acho que é a outra apresentação. Então, enquanto o pessoal está trocando aí a apresentação, a gente queria só agradecer a Diego, que já deu uma introdução bastante satisfatória, porque a parte da setorização ela está muito embasada no SIG, né? Se a gente não consegue usar
com uma ferramenta de trabalho, o SIG, a parte da setorização ainda não é essa a apresentação. A parte da setorização fica mais dificultosa, apesar de que a gente sabe que a gente chegou aqui, não é? No papel, na caneta e no lápis de muitos engenheiros, aí, como o professor Reynolds, aí, quem está agradecendo aqui em público, o pessoal mais antigo, Aragão, a Rubens, né, que já há muito tempo trabalham já com saneamento, e que já nos deixou um legado. Espero que esse seja um dos legados que a gente, da nossa geração, está deixando para o pessoal aí que vai assumir futuramente a CAGEPA, conosco ainda, mas que vai seguir em frente. Deixa eu ver aqui, onde é que passa. Então, como o Altamar falou, o projeto de setorização de João Pessoa, que depois a gente vai discutir melhor com relação a essa nomenclatura, né? Ele é parte integrante de um projeto de segurança hídrica do Estado da Paraíba, o PSHPB. Ele é um convênio formado pelo Governo do Estado e pelo Banco Mundial, onde tem as unidades implementadoras na ESA, na Controladoria Geral do Estado, na CGE e na CAGEPA. Certo. Tá certo. É para frente, está certo. O projeto é composto por três componentes, né? Na ESA, componente 1 e 2, a gente vai só informar. O componente 2, especificamente, é a CAGEPA, que é a infraestrutura hídrica das regiões Agreste e Borborema. O subcomponente 2.2, água e saneamento na região metropolitana, que existem vários programas que a gente vai ver a seguir. O subcomponente 2.1, que a gente chama de Sistema Adutor Transparaíba, formado pelo ramal Curimataú e pelo ramal Cariri. Curimataú como contrapartida do Governo do Estado e o financiamento especificamente feito no ramal Cariri. Alguns dados dos sistemas adutores, as vazões de projeto. A gente vai passar depois a apresentação para o pessoal da ABS, aí, para quem tiver interesse de olhar esses projetos, né? Pegar as informações que é de domínio público já há algum tempo. Então, aqui é o ramal Cariri, todos, né, utilizarão a transposição do São Francisco, do projeto PISF, e essa é a ramificação para as cidades, contemplando a missão da CAGEPA. Em fase de estudos, de financiamento, acho que a segunda etapa do ramal Curimataú em outros financiamentos já estão em campo, aí, já na praça, acredito, para licitação. O subcomponente 2.2, chamado de água e saneamento na região metropolitana, foram compostos por esses programas todos aqui, né? O GIS-CAGEPA apresentado agora foi implementado já nesse projeto do Banco Mundial, né? Também estruturação de programa de desenvolvimento de desempenho da empresa, reformulação tarifária, todos foram estudos que foram realizados por consultoria, junto com o pessoal, que a maioria, muita gente que participou desses programas estão aqui, e a aquisição dos equipamentos, efetivamente, né? A gente conseguiu implementar aí, junto com o pessoal do banco, a compra de servidores, de softwares, que deram um embasamento todinho para a gente conseguir começar a implementar mais coisas na CAGEPA. Outras duas obras que estão no projeto são obras de esgoto sanitário, né? A reforma e ampliação da estação elevatória de esgoto da usina 2, que é aqui em João Pessoa, lá na Maria Rosa, no bairro de Manaíra, né? Que vai modificar o caminhamento do envio do esgoto para as estações de tratamento, e a própria estação de tratamento do Baixo Paraíba, que está para ser relicitada em outro programa. Entrou nesse programa, mas vai ser novamente relicitada. E, especificamente com relação a perdas, né, a gente tem a implantação do sistema de automação, também de toda a região metropolitana de João Pessoa, todas as unidades de andar de tratamento, captação, estações de bombeamento, estão sendo ainda, né, a gente está em curso, já perto de finalizar a sua execução, e o CCO, né, um novo CCO da região metropolitana,
CCO com bastante recurso, né, com um supervisório bem atual, e assim a gente está partindo para outro patamar na operação do sistema de João Pessoa. É outro patamar de verdade. Então, dentro desse contexto aí, nosso motivo da palestra, que é a otimização do setor de abastecimento de água da região metropolitana da João Pessoa, está dentro desse componente 2. Então, a gente está vendo que é um vasto programa, tá certo? Para contextualizar toda a nossa palestra a partir de agora, a gente vai só repassar aqui, rapidamente, a gente não colocou nenhum detalhe específico, mas fizemos só um relato do sistema, né, o sistema de abastecimento de água composto pelos setores de abastecimento, o macrosistema de distribuição, isso é uma visão geral, tá certo? Dos mananciais, as estações elevatórias, as ETA Marés, ETA Gramame, né? Tem estações elevatórias de água bruta, no Buraquinho, temos também lá na Mumbaba, no Rio Mumbaba, a Translitorânea, Translitorânea, sempre confundo, Translitorânea e Transparaíba, que vem a água lá do Abiaí-Papocas, não é isso? Com captação no rio, e também a barragem de Copsura, que está sendo implementada agora pela CAGEPA. Temos duas ETAs, né? A ETA de Marés e a ETA de Gramame. A ETA de Marés, que é responsável por em torno de 25% do abastecimento da região metropolitana, e a ETA Gramame, que é em torno de 75%. Isso a gente diz em torno porque existe contribuição na redistribuição também. Na área que é abrangida pela ETA Marés, também existe contribuição da ETA Gramame, que estão interligadas em um ponto do sistema. Tá certo? Hoje temos 41 centros de reservação, ou centros de reservação e distribuição, né? A gente também tem alguns setores aqui, alguns locais da região metropolitana que são atendidos só por reservatórios, outros por injeção direto da adutora, formada por esse traçado aqui, que nos mostra tanto o macrosistema, tanto as adutoras principais, como as subadutoras. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto específico que foi implementado nessa região metropolitana. Em 2013, um pouco antes, né, de 2013, foi contratado pela CAGEPA um projeto de setorização com fins específicos apenas para setorizar o sistema dentro dessa inovação que vem do saneamento já há algum tempo, que é inovação para a gente, porque está chegando agora, né? Mas dentro do saneamento já faz algum tempo que outras empresas de saneamento vêm implementando com bastante sucesso a setorização. Então, a proposta era a implantação do M6 como diretriz no desenvolvimento do escopo dos serviços do edital. Então, esse projeto de setorização que foi contratado em 2013 serviu como base para os estudos e a atualização do projeto que está sendo implementado agora. Então, como um lapso de tempo muito grande, 2013 para 2022, né, foi utilizado só como referência para o projeto que está sendo implementado. Nesse sentido, aí, a implementação foi considerada para ser dividida em 4 lotes, devido à amplitude e a ação do projeto dentro da região metropolitana, né? Acho que quem já mora aqui no Altiplano, Manaíra, Tambaú, ali na Rui Carneiro, já tem uma intervenção aí do projeto de setorização e ela mexe bastante com a cidade. Eu digo que o projeto de setorização numa cidade é como você fazer uma reforma na sua casa, né? Você vai fazer a reforma na sua casa, que foi feito um pedreiro que fez uma parte, outro pedreiro fez outra, aí a gente não sabe qual a informação de um pedreiro, qual o pedreiro que disse que eu fiz aquilo ali, aí a gente vai esquecendo com o tempo, não tem projeto direito, então a gente vai intervir naquele espaço. Então, ali vai ter que realmente ser um pouco intrusivo na vida cotidiana das pessoas, mas que é necessário para o objetivo final da setorização, como uma inovação e como uma ferramenta de gestão que a gente que se propõe ser. Tá certo? Então, os lotes foram divididos dessa forma, aí, em cores diferentes, aí, que vocês estão observando. Foram divididos considerando isolamento hidráulico, as micro-regiões de manutenção, né?
as características entre os bairros, os isolamentos naturais que a cidade tem, que o sistema tem, e as fontes de abastecimento, tá bom? Então, os lotes foram batizados praticamente com o nome das microrregiões, e, após a realização da licitação, apenas o lote 4 foi contratado. Os outros demais lotes foram licitações fracassadas, e, a partir de agora, a gente vai focar só nessa área aqui para ter uma fala mais específica do que está acontecendo. O que, se a gente comentar para essa área aqui, isso também serve para todos os outros lotes da licitação. Então, o escopo mínimo do lote 4, como os demais lotes que também têm escopo mínimo, foram baseados naquele projeto de setorização de 2013, né? E vão compor, sim, uma coisa que é importante citar é que o projeto de 2013 ele não tinha um caráter de busca de perdas, ele tinha o caráter apenas de setorizar a região metropolitana e os setores de abastecimento, tá certo? Então, esse projeto, que é um projeto voltado para perdas e perdas reais, né? Foi um escopo definido pelo Banco Mundial junto com o governo do Estado, a Secretaria e a CAGEPA, que seria uma ação de perdas reais. Ele compõe os 4 lotes, cada um dos 4 lotes compõe um escopo mínimo voltado para combate a perdas também, né? Implementar um DMC, uma setorização, não é especificamente, a gente pode separar, dividir a cidade em áreas menores, mas não necessariamente servirá como projeto de perdas. Mas esse projeto é voltado para perdas reais. Então, a implementação de, no mínimo, 21 quilômetros de linhas de reforço, 20 VRPs, pontos de medição de controle de medição de vazão e telemetria de pressão, substituição de redes, pesquisa de vazamentos, que é inédito aqui no nosso estado, né? A primeira vez que a gente está fazendo uma campanha dessa de pesquisa de vazamentos, então é um legado que a gente já está colhendo bastante frutos e vendo que tem uma longa história na nossa companhia, e as substituições de ramais com vazamentos, tá certo? Vale salientar que as redes de reforço e os ramais que forem detectados vazamentos são todos substituídos já na política de perda que a CAGEPA já está implementando já. Então, encontrou vazamento em ramal, a gente não tira mais vazamento, a gente substitui logo, e toda a rede que for trocada, substituída, vai ser feita da mesma forma. Se tiver algum ramal pendurado, como a gente fala, ele vai ser substituído. Aí, com materiais novos, com a forma de execução nova, com a fiscalização mais nova, com as vistas ao combate às perdas. Então, como já falei, o escopo do PSHPB foi definido para ações de perdas reais, tá certo? A meta a ser atingida é, no mínimo, 25% do valor, 25% do volume perdido de cada lote. Então, a gente, mais na frente, talvez nessa apresentação tenha, mas se não tiver o retorno, o escopo vai ser a perda, o volume perdido, né, o volume distribuído menos o volume consumido, e em cima da linha de base que já foi feita desse lote, a gente vai monitorar o projeto. Eu esqueci de falar que o projeto é um projeto também inovador para a gente, né, que é um projeto baseado na performance da empresa que está atuando no lote. Então, acredito que vai ter outra palestra sobre performance aqui, né, que vai ser mais especificado, o pessoal vai falar melhor sobre um contrato de performance, mas esse contrato ele é baseado em performance. Então, a avaliação dessa meta foram feitos estudos anteriores para que ela atingisse com o mínimo do escopo, 100% pudesse atingir essa meta, e a economia esperada foi calculada pelas projeções das ações de setorização, né? O gerenciamento de pressão, a substituição de redes, substituições de ramais e as retiradas de vazamentos não visíveis.
Mas o que chamamos de setorização, porque eu ainda agora mostrei um mapa aí do sistema de metropolitano da região, do sistema de abastecimento da região metropolitana setorizado, né? Ela estava setorizada por sistemas setores de abastecimento, né? Acho que se a gente conseguir voltar, ver se volta mais um pouco para a gente ver o mapa. Ó, aqui ele está dividido aqui já em setores, né? Então, por que a gente chama de setorização? Né? É justamente pelo fato de a gente não... Eu fiquei pensando nisso. Se já está setorizado, por que a gente chama de setorização? Acho que é o dia a dia, o lidar direto, né, com aquele sistema que a gente... Mas setorizar não, já está setorizado. Né? Na verdade, a gente está fazendo uma subsetorização com a implementação dos DMCs. Então, é só os níveis de setores para a gente visualizar melhor, né? Tem o sistema integrado todo. Dentro do sistema, a gente tem os setores de abastecimento, ou zonas de pressão, aí cada um tem uma nomenclatura, às vezes uma literatura diz uma coisa, a norma diz outra, mas são as áreas que abrangem aquela sistema de reservação. E os setores comerciais, isso é o que a gente tem hoje, né? Até hoje a Cagepa trabalha dessa forma em todo o estado, né? São os setores, são os sistemas de abastecimento, seja na cidade pequena ou na Grande João Pessoa, Campina Grande, Patos, as cidades maiores, tem o setor abastecimento e o setor comercial. Então, a implementação do DMC vai mudar um pouquinho essa realidade. Dentro dos sistemas de abastecimento, a gente vai estar implementando, serão implementados os DMCs. E os setores comerciais deverão estar dentro do DMC. Né? Eles não, a política do DMC é que o setor comercial é uma medição e controle. Então, a gente só pode controlar o que está dentro daquela área que a gente possa mensurar da mesma forma que a gente está mensurando a água que vai ser distribuída. Então, hoje, essas em linhas mais brancas, né, são os setores previstos no nosso sistema, os setores de abastecimento. As linhas pretas aqui são os setores comerciais, e aqui já é a formatação dos DMCs que já estão projetados em execução hoje, nesse lote. Então, qual é a função e benefício dos distritos de medição e controle? Né? Para perdas reais, assim, a gente listou alguns benefícios e funções, né? O conhecimento específico da rede. Vale salientar que a gente teve um cadastro, os cadastros foram digitalizados, estão no SIG, mas a gente, efetivamente, não conhece muito o cadastro. Eu acho que ninguém conhece o cadastro por completo. Né? Como você disse, é bem dinâmico, bem ativo. A gente está correndo atrás e está chegando já mais numa situação melhor. Mas o melhor conhecimento da rede, por quê? Porque a gente está fazendo aquela arte da guerra, estamos dividindo para conquistar, né? Dividindo os setores de abastecimento em DMCs para conquistar um controle melhor, uma medição melhor e uma gestão melhor daquela rede. Então, com o tempo e com a operação, a gente vai melhorando nosso conhecimento da rede. Uma identificação rápida dos vazamentos. Né? O DMC ele é isolado hidraulicamente, então ele precisa, para ser um DMC, precisa estar isolado hidraulicamente com as medições, com as entradas medidas e com as saídas medidas. Então, normalmente, a gente só tem uma entrada por DMC, né? Mas, em um caso ou outro, hidraulicamente, ou até pela situação da rede, pode ter mais de uma entrada, mas desde que seja medida. E as saídas também, né? Às vezes, algum arranjo da rede faz com que o DMC também tenha saídas. Monitoramento da vazão mínima noturna, né? Que isso é uma ação de gestão de perda direta, né? A grande ação de perdas reais numa setorização, num projeto de perdas reais,
é o monitoramento da vazão mínima, o monitoramento das pressões, de uma forma geral, e a vazão mínima para a detecção de vazamentos, né? Como o Diego falou, aqueles mapas que ele apresentou no portal SIG da CAGEP, eles vão ser bem utilizados agora de uma forma mais integrada, exato, de uma forma mais dinâmica, por ser uma área menor e por estar bem medido sua entrada, suas pressões e sua... 5 minutos já, eu falei desse jeito. Então, eu vou dar uma adiantada. A gestão otimizada do sistema, né, proporciona para a gente uma gestão, como é monitorado e é automatizado, todo o DMC, ela proporciona uma gestão otimizada e, consequentemente, uma melhoria no atendimento da CAGEPA no serviço. Outro ponto, né, que já lá na situação das perdas aparentes, é que o isolamento do DMC facilita a identificação de discrepâncias. Até Diego citou ainda agora aqui um caso, né, de discrepância na medição, se o leiturista está medindo correto, né, se aquele setor, no caso agora do DMC, ele está tendo alguma fuga, o próprio usuário pode estar tendo perda no sistema dele, então, e muito mais fácil de detecção de fraudes, né? A gente vai ter uma ideia bem mais concisa, precisa, das ações diretas. A gente não vai ficar olhando o sistema e vai pelo menos nesse primeiro lote, né, que os outros 3 lotes serão licitados também, mas nesse primeiro lote a gente já tem essa visão, tá certo? Já tem esse benefício. Então, vou dar fazer mais rápido aqui a parte da modelagem, como foi feita a setorização, porque vai incidir diretamente esse contexto na inovação que a gente está tendo agora, trazendo para a CAGEPA, né? O modelo hidráulico foi feito, né, considerando as áreas dos setores hidráulicos, o cadastro, as válvulas, equipamentos, as curvas de nível, tudo isso fornecido para a empresa. O cadastro comercial, os projetos existentes, e as informações de problemas de abastecimento. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui é o que com só os sistemas, só com os setores de abastecimento, e aqui isso é a região com os DMCs projetados. Aqui só vale fazer um adendo aqui a essa situação, é que toda Cabedelo, né, devido às condições operacionais que eram favoráveis a muito, né, o sistema de Gramame ele é todo por gravidade, e as pressões de serviço, quando forem implementados esse sistema lá em Cabedelo, que é composto aqui por esses setores de abastecimento, né, ao longo do tempo, operacionalmente, foi se optando em ser feito o abastecimento diretamente da adutora. Então, com o crescimento da população e ao longo do tempo, e as perdas, o crescimento das perdas e o crescimento da sazonalidade também nessa área, muita coisa aqui a gente estava tendo um pouco de dificuldade de abastecer, né? A operação já normalizou bastante essa área, mas com o advento dos DMCs a gente consegue efetivamente controlar melhor as pressões de serviço na rede e, consequentemente, a sobra de pressão que vai ter em toda a adutora. Então, só com essa primeira ação a gente vai ter um ganho bastante considerável no sistema todo, abastecido pela adutora de Gramame. Então, aqui é só para mostrar os DMCs e a setorização. Ela é feita pelo isolamento hidráulico, mas com redes de reforço. Então, a gente, hoje, quem conhece aí a Manaíra, Bessa, a gente tem só um ponto de saída que vai em marcha, atravessando todo ao longo do setor de abastecimento. Então, muitas vezes, a rede está desbalanceada e perde pressão e a gente tem dificuldade de abastecer. Com a setorização, a gente vamos fazer redes de reforço, né, e toda a rede, a pressão e o monitoramento da rede vai ser em cima dessa área que vai
proporcionar para a gente uma melhor operação. Então, foram projetados aí 21 mil quilômetros de rede, distribuídos dessa forma, vocês vão, se quiserem, e projetados 24 DEM6. Desses 24, 21 terão válvulas redutoras de pressão auto-operadas ou controladas automaticamente. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, porque tudo isso foi para chegarmos no gêmeo digital, né? Desde sempre, né? O nosso caminho na inovação é efetivamente a implantação de um gêmeo digital para termos uma gestão inteligente da água, né? Um gêmeo digital é uma representação virtual do ativo físico que vem sendo feita já há um bom tempo pela CAGEPA, né? O ativo já vem sendo levantado tudo e sincronizada, que se mantém sincronizada continuamente com o seu correspondente real. Então, a gente tem a parte física, que é a rede, os sensores, as válvulas, que vão ser disponibilizados dados para nossos sistemas os escadas, os supervisórios, e também o SIG, né, que vai ser implementado. O modelo hidráulico vai estar rodando, que já é uma inovação e uma implementação bastante considerável, e a gente começar a operar com o modelo hidráulico, né, que vai trazer também aquelas opções que o Diego falou, de a gente entender qual os registros fechando, quais as áreas que vão ser afetadas. Se a gente conseguir diminuir a pressão em determinado ponto, a gente vai conseguir minimizar um vazamento, ou ainda um empreendimento maior, com a influência dele naquele DMC. Então, isso tudo vai ser gerado a partir dessa camada aqui virtual, né, que são os dados coletados, e, em seguida, um passo mais à frente, as análises de pressões, a retroalimentação do modelo hidráulico vão proporcionar dados e condições de a gente implementar uma IA, né, um modelo com IA. Então, isso tudo é o legado e a inovação que a CAGEPA está implementando no projeto de setorização. Existem algumas outras nuances de execução, que não é o objetivo do painel, mas que a gente poderia depois conversar também, quem tiver interesse de saber. Tá bom? Eu agradeço aí a atenção de todos vocês e fico à disposição aí, estão meus contatos, para qualquer orientação ou discussão, um papo sobre a setorização. Obrigado. Obrigado, Emanuel. Como vocês puderam perceber, tem mais detalhes que eu acho que o Emanuel queria explorar, então fica o prometo de perguntas para a gente explorar, né? Só fazendo um link e explicando, né? O nosso objetivo de tecnologia é universalizar, mas aqui vocês viram que o foco é perdas. Por que isso, né? Perda na distribuição é o principal indicador de eficiência de empresa de saneamento. A gente precisa universalizar no espaço, mas também no tempo. A gente tem que ser responsável com o recurso hídrico, né? Tem que ser sustentável. E a perda, trabalhar a perda é parte disso, né? Então, a empresa de saneamento está se reinventando, buscando gerir a perda, e aí está aqui o nosso especialista em gestão sustentável dos recursos hídricos, né? Engenheiro civil, o Wallace Oliveira, que vai aprofundar um pouco, porque gestão de perdas tem essa parte que é a setorização, a gestão da pressão, que ela é uma solução que ela é mais em conta. Mas a gente já está vendo mais para frente, que é a substituição da rede, que ela é uma solução mais cara, mas também necessária para continuar reduzindo as perdas. Então, Wallace. Boa tarde a todos. Vou marcar meu tempo aqui, tá, para não fugir, tá? É uma satisfação muito grande falar depois de Emanuel e depois de Diego, até porque hoje eu estou ocupando a gerência regional do litoral, é a gerência que responde pela parte de manutenção e operações, aqui não só da região metropolitana de João Pessoa, mas 20 outros municípios. Então, a gente opera e dá manutenção nos sistemas desde Pitimbu até Rio Tinto, adentrando ainda na região aqui de Cuité de Mamanguape, Itabaiana, toda a região ali do Vale do Paraíba. E, no dia a dia,
eu sou cliente dos dois, né? Diego mencionou muito bem que a gente, às vezes, vem discutindo algumas iniciativas dentro da própria empresa para melhoria, para tomada de decisões, e a gente diz que muitas das coisas que a gente está implantando hoje nascem, às vezes, de conversas de corredores, que a gente pensa, tem uma sacada boa, pensa, isso aqui dá, o outro encara o desafio, vai lá, junta a loucura de todo mundo e a gente consegue colher resultados excepcionais hoje. E Emanuel, né, dentro desse conceito, né, desse programa de sustento de água na medida certa, vou usar o nome que tá dentro do programa, né, dentro desse programa água na medida certa, né, a gente vem fazendo as intervenções. No final, quando falta água, todo mundo grita pela gerência regional, né? Mas a gente sabe da necessidade, não tem como a gente implementar uma melhoria sem, de fato, não vou dizer trazer o transtorno, mas ter algum momento de desconforto. Tivemos um agora, recentemente, há uns 10 dias atrás, que foi exatamente uma necessidade de uma parada no sistema de Gramame, né, para a implementação de válvulas monitoradas e operadas à distância. Então, a gente está, nesse programa do Banco Mundial, construindo um centro de controle operacional novo, moderno, um dos mais modernos do país hoje, com um supervisório robusto, né, com a capacidade de monitorar e intervir remotamente, praticamente em qualquer área aqui da região metropolitana. Não só na parte de esgoto, na parte de água, mas também na parte de esgoto, a gente já consegue fazer isso. E aí a gente está trazendo para aqui agora exatamente o que o Altamar falou, que é um complemento de ações nessa nossa política de combate a perdas, e bem como também a atualização do ativo da companhia. Então, como o presidente Marcos Vinícius falou no início da manhã, né, o saneamento hoje não é só coletar esgoto, não é só coletar água, aduzir, tratar e distribuir, não é só coletar esgotos, transportar, tratar e devolver aos corpos hídricos. Não, está muito além disso hoje. O saneamento ele é um motor necessário para o desenvolvimento. Onde não tem saneamento, não tem desenvolvimento. E é esse papel que as companhias de saneamento devem encarar, que elas são esses motores de desenvolvimento. A gente não pode esperar o desenvolvimento chegar para levar o saneamento. Não, o saneamento vai antes. Porque, se não tiver saneamento, o desenvolvimento não vai. E aí tem alguns números. Eu fiz essa apresentação em Brasília, no Ministério das Cidades, doutora Geni. E aí eu mostrei essa imagem lá, e aí antes dela tinha um mapa, né, da Paraíba, mostrando onde estava João Pessoa, porque em Brasília nem todo mundo saberia onde era João Pessoa. E estava falando desse ponto aqui, que é o Farol do Cabo Branco, que é o ponto mais oriental das Américas, e aí tinha um pernambucano lá que falou: isso é besteira, porque a diferença dá 0,02 segundos. O sol nasce primeiro aqui, fui dizer que o sol nascia primeiro. Isso é besteira, 0,02 segundos. Ele já tinha decorado. Acho que ele já tinha ouvido tanto essa piada que ele já tinha decorado até a diferença de tempo. Né? E aí explicar por que a gente tem, que a CAGEPA tem que ter esse cuidado tão grande com o saneamento, né? Não só no estado da Paraíba, mas nesse caso aqui especial, por exemplo, com a nossa região metropolitana, quantos empregos, né, dependem do serviço da CAGEPA. Quantos hotéis vendem pacote, quantos restaurantes recebem seus clientes, né, quantos prestadores de serviço prestam serviço nessa indústria do turismo. O secretário acabou de falar hoje pela manhã do polo turístico, que é um novo avanço para o estado da Paraíba. Então, quantos desses segmentos de mercado não dependem da política de saneamento ou da condição de operação do saneamento que a CAGEPA introduz hoje no nosso estado? Então, é esse olhar diferenciado que a gente tem que ter da CAGEPA, não só como uma promovedora do saneamento, mas também do desenvolvimento econômico de toda a Paraíba. E aí houve que é exatamente essa quebrança de paradigma, né?
Então, a Cagepa, quando ela promove o seu papel enquanto empresa de saneamento, a gente está ali preservando as nossas riquezas naturais, culturais, fomentando a geração de emprego e levando saúde e dignidade a toda a população da Paraíba. Então, João Pessoa foi uma das cidades que obtiveram o maior crescimento populacional, e exatamente por ter esse clima calmo, né, a gente diz que a gente mora onde muita gente vem tirar férias. O problema é que, quando as pessoas vêm tirar férias, elas não querem voltar, né? Ou então elas se programam para voltar e não ser mais férias, se programam para ser, de fato, a moradia. Eu tenho a experiência também de conhecer Natal, Geni, porque eu morei lá ainda 2 anos, no começo da minha carreira profissional, antes da Cagepa. Também é uma cidade fantástica, mas aí eu vou ter que puxar um pouquinho a sardinha, porque, mesmo não sendo pessoense, sendo campinense, mas me criei nesta cidade desde os 7 anos, e eu tenho que concordar com todas as notícias que vêm, desde o pessoal do Sudeste, como Centro-Oeste, que escolheram, ou estão escolhendo João Pessoa hoje como a cidade que elas querem terminar a sua carreira, querem concluir, querem curtir a sua aposentadoria, ou até profissionais liberais, que a pandemia nos ensinou algumas coisas, que, para a gente desenvolver grandes trabalhos, grandes profissões, não necessariamente fisicamente a gente precisa estar lá. Então, hoje, a gente tem um movimento hoje de profissionais liberais, que hoje residem em João Pessoa e trabalham em outros estados. Estão fugindo um pouquinho lá do trânsito, da violência, e estão vindo para João Pessoa e desempenhando seus papéis à distância. E aí, dentro desse conceito todo, dentro de tudo que já foi falado pelos meus amigos anteriores, a gente, na Cagepa, por uma necessidade, né, a gente introduziu a análise e estudos de metodologias não destrutivas. Que consiste a metodologia não destrutiva? É a gente fazer ou a implementação, ou a substituição, ou a reabilitação de uma determinada tubulação, sem causar aquele transtorno que a gente causa com o método chamado VCA, ou vala a céu aberto. Escavando a cidade inteira, para fazer implantação de novas tubulações, ou fazer reparos de tubulações, né, causando aí o transtorno que a gente tem. As cidades cada vez crescendo, a mobilidade urbana sendo cada vez mais comprometida, né, e mexendo de forma exagerada, às vezes, ali no meio urbano. Então, a ideia do método não destrutivo é exatamente fazer a menor intervenção possível e no menor tempo possível também. E aí eu vou falar um pouquinho do CG2A. Está vendo aqui? Eu sou cliente do Diego, tá? Essas aqui são imagens já retiradas da nossa plataforma GIS. Então, aqui está isolada só a rede coletora de esgotos. Então, toda a nossa tubulação de esgotos aqui no bairro da Torre. E aqui, isso aqui é ampliado, né, de uma parte aqui de João Pessoa. Antes de assumir aqui a gerência regional do litoral, em 2021, eu era gerente regional lá em Sousa. Minha preocupação era outra. Minha preocupação era a açude, que estava entrando em colapso. Essa era a minha preocupação enquanto gerente regional lá no Sertão. Tive até a grata satisfação de encontrar um amigo nosso lá de Uiraúna aqui, a gente estava conversando um pouco ali antes. Essa era a minha preocupação. Quando eu chego aqui em 2021, com 2 semanas, abre uma cratera na Avenida Expedicionários. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido essa história, tem meme na internet, enfim, tem tudo. E aquilo ali, para mim, era novidade. Não era o meu cotidiano no sertão. Como eu disse, o cotidiano no sertão era buscar água. A gente praticamente tratava até chegar no volume morto dos reservatórios. E aqui a gente não tinha esse problema, mas tinha outros problemas. E aí, o CG2A, a gente tinha esse problema. Um coletor-tronco já com idade bastante avançada, né, e que tinha feito em anilhas de concreto armado, e que vinha apresentando essas situações de abertura de crateras. E toda vez que abre uma cratera, a gente tem que escavar grandes profundidades, 4, 5, 6 metros de profundidade, para trocar um trecho ali de 15, 20 metros.
inclusive o Dantas, a gente se encontrou, logo na minha chegada aqui, a gente se encontrou exatamente na beira da vala ali para discutir. Ele estava dando entrevista para um veículo de comunicação, eu estava dando para outra TV. Daqui a pouco, 5 minutos depois, a gente trocava. Ele estava dando para o que eu estava prestando a informação antes, e assim ficava. Por conta do tamanho do transtorno que estava acontecendo. 45 dias, 60 dias para a recuperação de um trecho extremamente pequeno. E aí a gente começou a discutir internamente e aproveitar, inclusive, o trabalho que o amigo Luciano, que hoje está na prefeitura, já vinha desenvolvendo, que era exatamente a fazer a investigação. Então, o Luciano, na época, né, com a equipe lá da CAGEPA, fez a contratação para um diagnóstico do CG2A e ter uma ideia do tamanho do problema. Então, o CG2A, esse aqui é só um trecho dele, ele sai aqui, praticamente, isso aqui é a nossa elevatória ali próximo à Unimed. Também foi feito um trabalho fantástico recente, mas isso é tema talvez para uma outra conversa, mas era uma unidade que incomodava muito. Ela foi uma obra de contrapartida da CAGEPA de toda essa iniciativa do Banco Mundial, né? Tinha uma questão de odor para o pessoal que morava na região. Hoje, a gente passa por lá, já não tem mais, tem um eliminador de odores, o primeiro que foi instalado aqui na região Nordeste, está tendo um resultado excepcional lá, foi passada por todo um retrofit, enfim, está uma elevatória nova. E aí, essa elevatória joga exatamente nesse coletor aqui azul, esse azul clarinho aqui nesse ponto tem uma caixa de dissipação, e daqui ele vai para o gravidade. Pronto. Aqui abriram crateras em vários pontos. Principalmente aqui na esquina a última foi na esquina da Júlia Freire, da Júlia Freire com a Avenida Expedicionários. E aí, nesse momento, a gente acendeu um sinal, não vou dizer mais amarelo, vou dizer vermelho, que a gente tinha que agir agora de forma antecipada. Não dava para ficar esperando abrir cratera para a gente agir. E aí foi criada uma linha de base aqui. Isso aqui é só dizendo como é que o processo foi construído, né? Em janeiro lá de 2020 foi feito né, o diagnóstico das condições estruturais. Aí, como eu falei, o nosso amigo Luciano Nóbrega estava lá na época, né? Em julho de 2021 a gente foi fazer a pesquisa das técnicas que poderiam ser aplicadas para essa problemática, né? Depois a gente foi fazer a preparação da documentação para a licitação de contratação de serviço. E aí, em setembro de 2023, a gente iniciou o contrato. É o contrato 1231/23. Veja, setembro de 2023. Em 18 de fevereiro, a gente iniciou a aplicação do Line, que eu vou explicar o que é o produto. Em 26/2 de 2024, a gente terminou. Se vocês pararem aqui, são pouquíssimos dias. Então, a gente teve toda uma fase de planejamento, praticamente para 5, 6 dias. Então, isso aqui eu sei bem, porque isso aqui era carnaval, tá? Domingo de carnaval, a gente fez, e exatamente porque a cidade estava vazia e era o melhor momento para a execução. Tá? Mas, para ter uma ideia da complexidade disso aqui, né, da contratação, do planejamento para uma execução extremamente curta. Aqui o relatório que foi contratado, tá? Vocês estão vendo aqui, o coletor estava em carga, tá? Vocês estão vendo aqui que está bem acima da metade da seção, porque o coletor estava totalmente assoreado, então, de tantas intervenções, carregando areia, material sedimentar, então, fez com que o coletor ficasse assoreado, e aí, quando ele estava em carga, praticamente muito mais do que a metade da seção estava ocupada. Vai ter umas imagens aí, por favor, não se assustem não, tá? E aí, como é que a gente fazia a definição do método? VCA, isso aqui é epitácio pessoa, VCA, ou seja, rasgar a epitácio pessoa com 8 metros de profundidade, nem pensar. Dr. Rubens aí, o pessoal da CEMOB, ia cair de pau em cima da gente. Então, não tinha como você simplesmente dizer à população, olha, a gente vai desviar o trânsito da epitácio pessoa durante 60 dias. Não tem como você fazer isso. Não tem
época do ano para você fazer isso, que isso deixe de ser transtorno. Não tem momento algum. E aí a gente foi conhecer quais seriam as metodologias que poderiam ser aplicadas. Né? Duas em especial a gente visitou, viu a aplicação, para poder a gente definir qual. Uma é uma metodologia que é uma metodologia espiralada, é como se você colocasse um perfil, o nome é espiralada porque ela vai sendo construída como se fosse um carretel dentro da tubulação existente. Mas ela tinha um problema para a gente aqui com relação a nosso caso, porque ela diminuía a seção do tubo, razoavelmente, de forma considerável, além de que teria que ser feito o preenchimento entre o perfil espiralado e a tubulação existente. Ele não se moldava perfeitamente ao diâmetro que a gente tinha. E aí, isso aqui foi uma visita que a gente fez, doutor Aragão, eu e o Matheus, nosso gerente de manutenção, a uma obra de CIPP que estava sendo feito lá na CAGES, lá em Fortaleza. Eles tinham uma problemática semelhante à nossa. Além dessa visita na CAGES, a gente também fez a visita na Sabesp, onde a gente conheceu a tecnologia, não só o CIPP, como a espiralada também, para poder, de fato, definir que a gente iria usar o CIPP, que é o Cured in Place Pipe. Que é o quê? Construir uma tubulação no local da existente. A gente simplesmente construiu uma tubulação nova, em que fibra de vidro, né, com resina, e ela é curada 100% com luz UV. Então, aqui é só uma ilustração de como é que é o processo. Né? A manta ela é como se fosse uma manga, imagina uma manga de uma camisa, que a gente introduz de um PV, de um posto de visita até o outro, ela é estendida. Antes dos PVs, a gente faz os bloqueios, coloca bloqueadores, e aí, depois que a manga ela é estendida, né, a gente infla ela, e aí, através de um trem de luz, que é esse aqui, ele é arrastado com essa luz UV, e aí faz a cura da tubulação nova no local. Então, não é uma coisa... Olha, falando assim, e o tempo de execução parece ser uma coisa bem simples, mas envolve muita engenharia. Muita engenharia mesmo. E aí ela tem uma durabilidade de 70 anos. Então, provavelmente, eu não estarei no momento mais aqui quando precisar novamente fazer a manutenção nessa tubulação. Eu espero não estar aqui. O grande desafio nessa tecnologia é os percalços que a gente tem durante a parte de limpeza, porque, para executar a introdução do line, o coletor ele tem que estar limpo, 100% limpo. Como é que a gente faz isso? Eu tenho que parar. Mas eu não posso pegar o esgoto e jogar no rio, deixar a elevatória transbordar, senão meus amigos da SEMAN vão bater na minha porta lá. Né? E aí, o que é que a gente faz? A gente projeta os bypass. E aí a gente transforma PVs em elevatórias, com, às vezes, bombas bastante robustas, de modo que a gente consiga bombear todo o esgoto, todo o efluente que estaria passando aqui, para um ponto, né, posterior aonde a gente está aplicando, aqui onde a gente está fazendo a limpeza. É importante destacar que a gente só precisa fazer esse bypass no momento que a equipe vai trabalhar, que normalmente é durante a noite e madrugada. A gente não faz essas limpezas durante o dia, até por conta da temperatura dentro do coletor, que é muito alta, e aí, nesse contexto, os gases começam tem toda uma dinâmica para a medição dos gases que estão acontecendo lá dentro, então, para o trabalho em confinamento. Então, é bem complexa e a gente, de fato, só conseguia trabalhar aí à noite e madrugada. E para, no final, a gente ter esse resultado, isso aqui já é o trem de luz sendo puxado, né? E aí a gente tem aqui uma ilustração de como é que fica, né, o produto final, onde a gente tem aqui a tubulação original, por exemplo, aqui em concreto, com a camada revestida já em resina. Isso aqui já foi o relatório da empresa contratada. Tá? Aqui, dezembro de 2023, é feito o projeto de implantação. Importante destacar, esse produto ele não está lá no mercado para vender. Isso é um produto, uma tecnologia alemã,
Então, a manta com a resina vieram da Alemanha, né, da Saertex, e é feito o projeto, e esse nosso line ele é produzido sob encomenda. É feito o projeto, e eles fazem conforme o projeto. Diâmetro, comprimento, espessura. Então, tudo é feito conforme o nosso projeto. E aí, ó, dentro da inspeção aqui, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como é que estava a geratriz superior do nosso coletor. Isso aqui é embaixo da Epitácio Pessoa, tá? Mas essa foto ainda está legal. Essa já não está tanto. Isso aí era o nosso coletor embaixo da Epitácio Pessoa. Se vocês olharem aqui, ó, já estava tendo carreamento de material sólido. Então, qual foi o papel do line? Exatamente se moldar isso aqui e reconstruir toda a tubulação. Foi feito o preenchimento, né, de todas essas lacunas para poder a gente fazer a aplicação do line. Aqui ele já está pronto para receber o line. Aqui não, tá vendo? Que foi feito limpeza. E nesse momento aqui, nesse ponto, já está pronto para receber o line. Aqui foi durante a execução do bypass. A gente, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, né, nosso amigo Rubens, da CEINFRA, a gente pediu autorização para utilizar uma tubulação em paralelo que tinha de águas pluviais, com diâmetro semelhante ao nosso. Então, a gente fez uma derivação, bloqueou todas as fugas que tivesse da rede de água pluvial, e, no momento de trabalho, a gente só fazia bloquear. O efluente corria para a tubulação paralela, e a gente, lá na frente, bloqueou para ele voltar para o ponto posterior, lá, para o ponto ajusante, para ele voltar para o CG2 e aí seguir o caminho normal. E a gente desfazia isso toda vez que a equipe saía de campo. Então, vocês vão olhar aqui o horário, provavelmente aqui 4h20 da manhã. Era o horário que o pessoal estava trabalhando. Então, quando eles terminavam de trabalhar, a gente desfazia os bloqueios e voltava tudo ao normal. E a gente utilizou essa parceria com a Prefeitura porque a gente projetou para fazer isso aqui no momento de verão, com índice de pluviometria baixo, e até porque a gente não consegue trabalhar quando está chovendo. Então, quando a rede de água pluvial fosse solicitada, a gente estaria desbloqueando sem problema nenhum. Aí está a aplicação do line. Tá? Ele vem todo dobrado. Tá? Foram 2 inserções, uma maior de 180 metros e uma menorzinha, e foi feita dessa forma, que a gente está introduzindo o line em um PV, ali na esquina da Epitácio Pessoa. Aqui é uma loja de autopeças, de pneus ali. E a gente fez aqui até a Avenida Maranhão, até a outra esquina, até a caixa de dissipação lá da Avenida Maranhão. Aqui foi o pessoal fazendo o teste, né, no trem de luz, e a velocidade, inclusive, de puxar o trem de luz, ele é controlado. Então, conforme o diâmetro, conforme o número de lâmpadas, é estabelecido aqui a velocidade, e aí esse trem de luz é puxado, fazendo a cura e o endurecimento da resina. A gente aproveitou, já que era uma tecnologia nova que a Cagepa não tinha aplicado ainda, de compartilhar o máximo possível com colegas da companhia. Então, aqui tiveram vários engenheiros da companhia que vieram para ver como é que era a aplicação, com quais as situações que a gente pode aplicar. Né? Inclusive, vieram 2 colegas, Geni, da Caerne também, para acompanhar e ver como é que funcionava. E aí, pós-conclusão. Tá? Então, está aqui, ó, já curada. Né? Aqui ele já estava liberado, sem bloqueio, sem nada, já liberado para a operação. E aí a gente agora, inclusive, nos permitiu, né, depois da limpeza, a gente vê que ele está trabalhando numa situação muito mais cômoda. Nos permite agora, inclusive, monitorar a cota do efluente que está passando por ele. Então, a gente hoje, inclusive, monitora através de sondas ultrassônicas o nível do efluente que está passando no CG3, no CG2. E aí, pegando o gancho do que o Diego
apresentou para vocês, né, no nosso sistema de georreferenciamento, né, no nosso GIS, surgiu uma oportunidade da gente escrever um projeto no PAC 3 do Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento Regional, desculpa. E era o quê? A gente sofre muito no centro da cidade, nas regiões mais antigas, com as tubulações de amianto, com as tubulações de ferro muito antiga. E aí eu dei um desafio para o Diego. Diego, tem como a gente criar um filtro para eu saber todas as redes de amianto e as redes de ferro que foram instaladas antes de 1990? Diego falou para mim, fez, cara, vai dar um trabalho, mas eu consigo. Só vai demorar um pouco. Aí eu, quanto tempo? Ele falou, 1 semana. Com 1 semana, ele me levantou todo o material, toda a tubulação de cimento amianto e de ferro fundido que foi instalada antes de 1990. Isso me deu o quantitativo de redes que a gente jogou para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Olha, a gente tem isso aqui. A gente construiu o anteprojeto, toda a parte de fundamentação, porque a gente tem a questão do IFAM, tem a questão do IFAEP. Então, toda a escavação no centro da cidade, como o presidente Marcos Vinícius falou pela manhã, ela gera transtorno, porque tem a questão do patrimônio histórico. Então, a proposta é exatamente fazer a substituição ou aumento de diâmetro através de uma metodologia que não seja VCA, que seja MND. E aí a gente foi contemplado. O Ministério aprovou, essa licitação está sendo realizada agora na primeira quinzena de novembro, né, e provavelmente a gente vai substituir 50 quilômetros de rede. O projeto ele é maior, mas nessa primeira etapa, 50 quilômetros de rede aí de amianto e de ferro, que foi instalada antes de 1990. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente foi fazer uma visita, né, para estabelecer quais eram as metodologias que a gente poderia estar aplicando aqui em João Pessoa. Então, aqui, uma técnica de furo direcional, ou seja, quando eu vou implantar uma rede nova, por exemplo, eu tenho rede de água que está embaixo de domicílios. Então, não adianta agora eu vou aumentar aquele diâmetro, mas está passando embaixo de uma edificação. Então, em vez de aumentar aquele diâmetro, eu vou fazer uma rede nova na via. E aí desativo aquela que está passando por baixo do imóvel. Então, nessas situações, a gente vai usar o HDD, que é o furo direcional. Que a gente já usou aqui em João Pessoa, ali naquela obra do Retão de Manaíra. É exatamente aquela técnica, só que não com um tubo de 800 milímetros. Aí, nesse caso aqui para João Pessoa, a gente está trabalhando com um diâmetro máximo de 300 milímetros. A outra técnica que a gente está projetando é a arrebentação. Então, vocês veem, isso aqui foi uma rede de Jaguaribe, onde a gente fez um projeto piloto, né? Então, ó, você vai ver aqui a rede já com bastante... Isso era uma rede de 50 milímetros. Quando você vai ver o tanto de incrustação que ela tem, ela virou uma rede de 32. Então, ela já não desempenha nem o papel para que ela foi projetada. Então, nessa metodologia, é colocado um dispositivo que eles chamam de faca, né? É introduzido aqui alguns tubos guias nessa tubulação. A faca é colocada na ponta. Aqui tem uma cabeça que é de tração e o tubo PAD. E aí ele vai puxando essa cabeça, que é a faca, e ele vai arrebentando a tubulação que está no lugar, deixando a tubulação nova. E aí a gente vai fazer pequenas inserções, pequenas janelas, apenas para introduzir os ramais, que também são feitos por uma perfuratriz pneumática, né? E aí a gente faz o furo do ramal também, sem precisar fazer grandes intervenções. Quando a gente vai aplicar essa técnica aqui, ó, a gente faz o que a gente chama de varal de abastecimento lá no começo da rua até o final, para garantir que todas as casas fiquem com abastecimento. Então, enquanto a gente está fazendo isso, porque a gente está destruindo a rede que está no local, e implantando uma nova, mas a população não pode ficar sem água. Então, a gente vai, faz um varal e coloca as ligações em cada residência, de modo que eles passem sem problema. Aqui está o rolo, né, de tubo PAD, que está sendo puxado por aqui. Aqui está a máquina hidráulica, né, puxando esses ramais. E
está a missão da CAGEPA, como já foi dita pelos meus colegas, por todo mundo da CAGEPA que passa aqui. A gente fica à disposição, agradece pelo tempo e pela participação de todos, e a gente deseja uma boa tarde a todo mundo. Qual a perspectiva de diminuição de perda para as áreas após a implantação? Obrigado, Leonardo. A meta é chegar no que preconiza o marco, tá certo? 25% no setor. Então, a gente, já na época do lançamento do edital, já havia sido implementado aí, lançado pelo governo federal o marco, e a gente não podia fugir muito dessa prerrogativa aí imposta pelo marco, né? A gente sabe que é uma meta bastante ousada, mas a gente está encaminhando bastante satisfatoriamente. Está bastante satisfatório nossa perspectiva de redução de perda aí, salientando que a gente fez esses estudos anteriores com relação a essa meta, tá bom? Perfeito. Para o Wallace agora, Leonardo foi bem democrático, colocou uma pergunta para cada um. Pergunta ao Wallace: os serviços de instalação ou substituição de redes pelo método não destrutível são usados para diminuir os transtornos que os serviços convencionais causam. E os custos dos serviços são compatíveis com os benefícios? Boa pergunta, Leonardo. A gente tem que avaliar duas variáveis, né? A primeira variável você já mencionou, que é a variável financeira. E aí, se você for colocar na ponta do lápis a variável financeira, só a variável financeira, obviamente que a metodologia VCA ela é mais barata do que a metodologia não destrutiva. Aí agora a gente vai para a outra variável que é de extrema importância, que é a variável intangível. E aí a intangível você tem, por exemplo, no caso da recuperação do CG2A, imagine o transtorno não só na mobilidade urbana, como financeira, que causaria rasgar a epitáfio pessoa inteira, né? Então, o transtorno social que causaria aquilo ali, né? E isso aí você tem um outro intangível, que é a imagem da companhia. Então, assim, foram feitas as avaliações de custos, né, de valores, e, naquele momento, a empresa entendeu que valeria a pena fazer o investimento, né, necessário para que, de fato, a gente não levasse aquele transtorno para a população. Então, a decisão da utilização de uma metodologia MND, a premissa, né, que eu acho que parte para uma tomada de decisão é principalmente a variável intangível. O quanto de transtorno aquela intervenção na metodologia usual ela traria para a população. No caso do projeto aprovado junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional, entra um contexto a mais aí, que seria não só a questão do transtorno da mobilidade urbana, do fator comercial, né, do desenvolvimento econômico, mas também ainda da questão histórica, porque aí a gente estaria mexendo com patrimônio histórico, seja ele abrangido pelo IFAM ou pelo IFAEP, e aí, obviamente, também é colocado essas variáveis nas discussões, e aí o Ministério, né, nesse caso do MND para águas, o próprio Ministério já fez essa avaliação e entendeu como sendo a solução mais adequada. Bom, aproveitando que o Wallace já está com o microfone, vou fazer aqui a pergunta que chegou de Pedro Severino. Ele que todo evento aqui já está na terceira edição, e a terceira edição que ele se faz presente. Então, dessa vez, ele colocou a seguinte pergunta, que eu vou resumir aqui, né? Como equacionar se a população da microrregião de João Pessoa continuará crescendo nos próximos anos e o sistema de Gramã-Mambuaba já chegou no seu limite, né? O presidente já comentou um pouco dessa resposta hoje, pela manhã, né, como é que vai equacionar essa necessidade de aumento da demanda, mas eu acredito também que Emanuel também já colocou também parte da solução, né? Então, passar ao Wallace, como a pergunta foi direcionada a ele. Eu vou responder porque a gente já tem a vivência dentro da própria companhia, né? Embora essas tratativas de expansão elas são mais propriamente respondidas pela diretoria de expansão.
mas é comum de conhecimento a todos da própria companhia, que hoje a gente está com a construção de uma nova barragem, que é a barragem de Cupsura, onde a gente já tem 2 elevatórias com a expansão planejada e em execução, aumentando a vazão de água bruta para a ETA de Gramame, que ainda não atingiu a sua vazão máxima de projeto. Então, respondendo a pergunta, já tem, né, o sistema expansor, a expansão do sistema integrado da região metropolitana de João Pessoa não só está projetado, como já está em execução. Então, conforme o andamento da obra, do andamento que está no estágio atual, a gente, nesse momento, agora não tem que se preocupar com relação à oferta de água. Perfeito. Vou trazer uma pergunta aqui, que inicialmente eu vou passar para Diego, né, que ele tocou no ponto da área de abrangência da CAGEPA, e vou aproveitar para fazer uma pergunta para o professor Joácio, né, que perguntou sobre a existência de dados. São só sobre rede de água ou também infraestrutura, outros dados, como infraestrutura de esgoto, etc., né? Então, a primeira pergunta é essa, né? Que outras bases a gente tem integrado no nosso GIS? E sobre uma pergunta do João Lucas, da UFCG. Você quer a CAGEPA, ele fala que a CAGEPA tem uma preocupação real com o saneamento e questiona o saneamento rural, né? Qual é a preocupação da CAGEPA em áreas rurais? Então, eu adianto a palavra para você, né, como já tocou nesse assunto, mas eu complemento essa pergunta do saneamento rural. A primeira foi relacionada aos dados. Quais são os dados que estão integrados às bases? Tá. Então, no nosso, eu citei ali que tinha 5 bancos de dados, né? Então, a gente tem dados da comercial, que são os dados dos clientes georreferenciados, que aí estão dados de consumo, de hidrômetro, né, de faturamento de conta, né, especificamente a localização deles, né, que a gente consegue espacializar. Tem dados de cadastro técnico, né, como a gente comentou, que tem os dados de rede de água, rede de esgoto. Tem os dados das unidades operacionais também nossas, tem as estações elevatórias, as estações de tratamento. Tem os dados do supervisório de escada, que são os medidores de pressão, né, em tempo real, que a gente também consegue espacializar. E tem os dados dos clientes, quando ligam para a CAGEPA e registram a reclamação, então a gente espacializa aquela informação, porque como a gente tem o cliente georreferenciado, para todo serviço que o cliente ligue para a CAGEPA e solicite, a gente, como tem a coordenada do cliente, a gente espacializa. Então, se o cliente ligou assim, tem um vazamento de água na minha calçada, então, se ele tem a coordenada, está lá. Mas se ele está dizendo que foi uma normalidade de leitura da conta dele, então tem um pontinho ali também. Então, são 5 que eu citei, né? Acho que são esses mesmo. Sobre a questão do saneamento rural, eu falo, alguém quer complementar? Eu tinha comentado sobre a questão de, primeiramente, definir o que era de responsabilidade pelo marco saneamento das áreas que a gente vai abranger, né? Eu lembro que é uma discussão que eu tive até com o Leonardo, né, Leonardo? Que hoje se considera o polígono de área urbana definido pelo IBGE, na inexistência de um plano do próprio município, né, que é esqueci o nome agora, o plano municipal, mas acho que é o plano diretor, né, também, né, o plano diretor. Então, na inexistência de uma área urbana definida pelo esse plano diretor, considera-se o polígono urbano do IBGE. Então, nesse sentido, a CAGEPA deveria abarcar essas áreas, né? Mas aí, talvez alguém complemente essa informação. Porque ficou, inclusive, confuso, né, Diego, do que seria a área urbana, né, e os distritos urbanizados. A gente tem hoje distritos urbanizados em algumas cidades que o distrito é maior do que a própria sede do município. E aí, como é que a gente vai encarar o desafio de levar água e coleta de esgotos apenas para a sede do município, quando a gente tem distritos, às vezes, que é maior do que o próprio município? Então, a gente já está fazendo essa tratativa interna e a orientação do governo do Estado é que a gente faça estudo praticamente para tudo, né? E aí, com relação do que a gente vai apresentando, aí vão ter as decisões administrativas, né, tanto da secretaria como da própria diretoria da CAGEPA, como é que a gente vai dar tratativa àquela localidade. Essa questão rural-urbana, ela eclodiu agora com esse movimento a mudança que aconteceu com o Marco Legal de Saneamento, né?
provocou as empresas a rever os seus contratos, né, de programa. E eu sou representante da ESB, né, eu sou o coordenador da Câmara Técnica de Saneamento Rural, criado pela ESB, a Associação das Empresas Estaduais de Saneamento do Brasil, né, que justamente endereçou o tema para discutir internamente entre as empresas estaduais quais suas obrigações em áreas rurais, né. Então, já existe uma Câmara Técnica também na ABS, ela é mais antiga, coordenada por Helder Câmara, né. E essa questão do saneamento rural, na Paraíba, a CAGEPA já vem atendendo, pelos dados antigos do SNIS, mostram que a gente atendia 20% da população rural, mesmo sem ser nossa obrigação. Mas a gente atende onde é possível, onde passa a rede, onde a gente pode abastecer com nossas infraestruturas urbanas, sendo que isso tem um limite. Então, o Estado está se movendo junto com o Banco Mundial para realizar um diagnóstico, para estruturar uma governança, um modelo de gestão para atuar no saneamento rural de forma eficiente. Então, a CAGEPA está envolvida nesse processo como um apoio. A gente vem apoiando as ações de saneamento rural junto ao Programa Cooperar do Estado, junto a todas as iniciativas, a própria UFCG, as universidades também têm alguma iniciativa, a FUNASA também. Então, a CAGEPA ela colabora junto com as instituições, agentes que promovem o saneamento rural, no entendimento de que a empresa ela tem escala para dar esse apoio, seja nas análises laboratoriais, no apoio técnico, né, e na parte de gestão comercial. Então, essa é como a CAGEPA vem atuando no saneamento rural, e a gente espera que, com esse diagnóstico, esse trabalho que será feito com o apoio do Banco Mundial, a gente consiga estabelecer aí uma relação entre todos os agentes, de forma que a gente consiga avançar, onde no estado da Paraíba é o maior desafio da universalização, né? Vocês viram que, na parte urbana, a gente já universalizou o atendimento de água, mas na parte rural, que é quase um quarto da população, a gente ainda carece muito de saber até que tipo de solução está sendo adotada. Então, agora, tem mais uma pergunta aqui que chegou para Emanuel, que eu já passei para ele aqui, que é perguntando sobre os contratos dos próximos lotes de setorização, né? Se haverá alguma flexibilidade na contratação das empresas com tecnologias. É isso. É Rubens, né? Rubens, essa pergunta eu agradeço. Rubens, o Banco Mundial ele disponibiliza tipos de editais já padronizados, que vêm de outras praças, que foram implementados de uma forma satisfatória. Esses novos 3 lotes eles vão ter uma metodologia um pouco diferente do que já foi implementado, e vai sim, as empresas vão ser convocadas para também expor, junto com as ideias da contratante, uma possibilidade de fusão do que eles vão propor. Então, assim, já agora na metodologia, nesse tipo de metodologia, já foi informado para a gente, e provavelmente vai ter um fórum de discussões com os interessados que vão poder expor a situação para poder atender a pergunta que você fez, que era propor soluções na setorização também. Bom, foram essas perguntas. Eu queria agradecer, primeiramente, aos colegas da CAGEPA, que apresentaram os avanços que a CAGEPA tem, os esforços que a CAGEPA tem em adotar tecnologias, né? Agradecer à plateia, queria agradecer, em nome do professor Reinaldo, estar aqui presente, ele que foi lá participante desde o projeto Satecia, né, que endereçava muito desses problemas atuais, né? Veja que a gente ainda não conseguiu equacionar 100% esses problemas. É toda uma história, né? Tem pessoas que labutaram aí nessa fronteira, nessa batalha do saneamento urbano e rural, né, das 4 vertentes de saneamento. Agradecer a presença de todos, agradecer à ABS pela organização do evento, em nome da professora Cláudia, nossa presidente, né, e Dantas também, que deve estar trabalhando aí, continua articulando todo esse evento. Se não fosse ele, esse evento não estaria acontecendo da forma brilhante que tem acontecido, né. E é isso, desejo um bom evento a todos e até o próximo painel.